Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esta aula de ciências. Eu sou a professora mestra Jaqueline Bareia. Hoje, o assunto tratado aqui será ciclos biogeoquímicos, mas, dentre esses ciclos, nós trataremos do oxigênio e do gás carbônico. São ciclos biogeoquímicos interligados. Esta aula foi uma aula preparada para os anos finais do ensino fundamental, mas também serve para você que está no ensino médio. Essas são as habilidades da BNCC tratadas nesta aula. O ciclo do oxigênio e do gás carbônico, eles podem ser resumidos nesse simples esquema. O oxigênio é o gás presente na atmosfera que é consumido, é gasto, é usado para que ocorram esses três processos. O processo bioquímico da respiração, o processo químico-físico da combustão e o processo bioquímico da decomposição. Esses três processos existentes no ambiente, eles vão causar a formação, a produção de vários gases, mas principalmente entre eles o gás carbônico, que é também um gás envolvido aqui nesses ciclos que nós estamos estudando nesta aula. O gás carbônico, por sua vez, é um gás que é consumido, utilizado, absorvido, captado para que ocorra o processo bioquímico da fotossíntese. E a fotossíntese é o processo bioquímico que vai resultar na colocação, na produção do oxigênio na atmosfera. Logicamente que existe um processo físico-químico de colocação de oxigênio na atmosfera, que é quando o gás ozônio é destruído por descargas elétricas da atmosfera e transformado também em oxigênio, em gás oxigênio. Mas este processo não será envolvido aqui nesse estudo. Vamos falar primeiro da respiração. A respiração é um processo bioquímico que é realizado por muitos seres vivos. Algumas perguntas precisam ser feitas quando tratamos do assunto respiração. A primeira delas é: por que respiramos? Muitos alunos respondem: para nós vivermos, porque senão nós morremos. Mas aí então, eu refaço a pergunta para você: por que nós morremos se não respiramos? Outra pergunta: para onde vai o ar quando nós respiramos? Você tem que se lembrar lá do seu ciclo 1, lá dos anos iniciais, que quando nós respiramos, nós realizamos dois movimentos. O de inspiração, que nós trazemos o ar para dentro, e esses gases vão para os nossos pulmões. E nós também realizamos um movimento de expiração, que é quando nós mandamos o ar para fora. O ar que nós trazemos para dentro é rico em oxigênio e o ar que nós mandamos para fora é rico em gás carbônico, como está mostrando aqui esta figura. Qual é o gás que fica nos pulmões? Já sabemos, é o oxigênio. Para onde vai esse gás oxigênio que nós inspiramos e que fica nos pulmões? E o que acontece com esse gás? Para onde ele vai? Então agora vocês estão prontos para as cenas dos próximos capítulos? Vamos lá! O oxigênio que nós inspiramos e absorvemos nos pulmões vai para todas as células. Quem passa para os pulmões e pega esse oxigênio lá nos pulmões e leva para todas as células é quem? Quem é o meio de transporte existente no organismo? Isso mesmo, o sangue. O sangue passa nos pulmões, pega esse gás oxigênio que está prontinho lá nos pulmões e leva para todas as nossas trilhões de células. E esse oxigênio vai para as nossas células encontrar quem? Um dos nutrientes muito importante que a gente recebe dos carboidratos, que é justamente o açúcar glicose. Nós nos alimentamos de pães, de batata, de mandioca, de raízes de forma geral,
nós nos alimentamos de arroz, de feijão, de massas, e desses alimentos nós obtemos grande quantidade de um açúcar chamado glicose. Essa glicose é recolhida pelo sangue lá nos intestinos, após a digestão. E aí a glicose também vem para as células. Dentro das células, glicose e oxigênio se encontram. E entre eles ocorre uma cadeia de reações bioquímicas, e dessa cadeia de reações bioquímicas se produz a nossa energia, o nosso ATP e as nossas quilocalorias. E a partir daí, nós temos energia para viver, para piscar, para pensar, para respirar, para o coração bater, energia para todos os processos vitais do corpo. Só que dessa quebra da glicose para a produção de energia, vão sobrar resíduos, vão sobrar restos que a célula joga fora e que o sangue recolhe. Esses resíduos, esses restos são o gás carbônico ou dióxido de carbono e o vapor de água. Então, nós inspiramos oxigênio, nós absorvemos oxigênio, nós respiramos com a grande finalidade de produzirmos energia. A nossa função é produzir energia para a nossa sobrevivência. Essa energia vai ser na forma de ATP, que mais tarde vai ser transformada em quilocalorias. Só que dessa produção de quilocalorias, que ocorre através do processo de respiração celular, vão sobrar resíduos. Esses resíduos são o dióxido de carbono ou gás carbônico e o vapor de água. A partir daí, nós temos a equação bioquímica da respiração. Nessa equação bioquímica, nós temos a glicose, que é o açúcar cuja fórmula é 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, C6H12O6 é a fórmula de uma molécula de glicose, que para ser destruída, para ser quebrada, para ser transformada em energia, vão ser necessárias 6 moléculas de gás oxigênio inspiradas. Essas 6 moléculas de oxigênio inspiradas vão quebrar a glicose e vai produzir como lixo dessa reação 6 moléculas de gás carbônico ou dióxido de carbono e 6 moléculas de vapor de água. Esse lixo bioquímico vai ser recolhido pelo sangue, vai ser enviado para os pulmões e os pulmões vão eliminar através da expiração. Aí muito aluno pergunta assim nessa hora: como isso acontece rápido? Calma, não é assim. O gás carbônico que você está expirando agora é um gás carbônico que já foi produzido há alguns minutos atrás no seu organismo. Ele está saindo agora, tá? Mas ele já foi produzido da quebra da glicose com o oxigênio que você inspirou há alguns minutos, tá? Não é agora, você inspira, quebra tudo e sai. Não, tanto que você consegue prender a respiração por um tempo, tanto que você consegue ficar algum tempo sem respirar, sem que ocorram lesões gravíssimas no seu organismo, graças a um certo pequenino estoque que você mantém de oxigênio no seu organismo e um pequenino estoque que você consegue manter de gás carbônico no seu corpo sem que você morra com ele. Tá? Então, o gás carbônico que você está soltando agora já vem de um certo tempo produzido no seu organismo. E o oxigênio que você está inspirando agora, ele tem todo um caminho para percorrer no seu corpo, até chegar nas suas células, até quebrar a glicose e até produzir a energia que você vai utilizar. Tá bom? Então, é dessa maneira que ocorrem os processos de respiração. Só nós respiramos? Só nós, seres humanos?
Não, existem muitos seres vivos aeróbicos no planeta Terra, inclusive, meus queridos, as plantas. Muita gente aprende, sei lá eu como, ou entende, sei lá eu como, que as plantas respiram gás carbônico. Isso não existe, respirar gás carbônico, tá bom? Respirar, ser um ser aeróbico, significa precisar de oxigênio para quebrar a glicose, para produzir energia. Então, os animais, as plantas, muitos seres que são decompositores, muitas bactérias precisam do oxigênio para quebrar a glicose, para produzir energia. Então, muitos seres são aeróbicos. Bom, mas vamos olhar novamente aqui no nosso esquema. É só a respiração que consome, que gasta, que usa o oxigênio para acontecer? Não, não é só a respiração. A combustão também é um processo físico-químico ou químico-físico que utiliza o oxigênio para acontecer. Então, é necessário que, para a gente entender o ciclo do oxigênio, o ciclo biogeoquímico do gás carbônico, entendamos também a combustão. Então, vamos lá. O que é combustão? Entendam, combustão é todo o processo de queima, é todo o processo de fogo, é todo o processo onde você tem um combustível envolvido, um comburente envolvido e uma fonte de ignição, uma fonte que forneça calor o suficiente para que o combustível inicie a sua queima, inicie a sua reação com o comburente. A gente chama isso de o triângulo da combustão ou o triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? O que é o triângulo da combustão? É quando o combustível encontra o comburente e aí tem um fornecimento de calor, que é a fonte de ignição, e esses dois entram em reação. O comburente, que é o oxigênio, entra em reação com o combustível e esse combustível começa então a ser queimado. Só vai haver a queima do combustível na presença do comburente e havendo uma fonte de ignição, uma fonte de calor inicial, tá bom? O oxigênio é o comburente. Sem oxigênio não há combustão. É por isso que na Lua nada pega fogo, nada entra em combustão. Tá certo? Porque lá não tem atmosfera, não tem não tem oxigênio, devido a isso não tem a combustão. Professor, o que é combustível? Olha, combustível é tudo aquilo que é capaz de queimar, é tudo aquilo que é capaz de pegar fogo. Papel, madeira, cera, parafina, petróleo, gasolina, álcool etílico, álcool que a gente usa para abastecer o carro, que vem da cana. Tá? O álcool vem da cana, a gasolina vem do petróleo, tá? O gás de cozinha, que vem do petróleo, o óleo diesel, que vem do petróleo, o carvão mineral, que é um combustível fóssil, que nem o petróleo. Então, quem é o comburente? O oxigênio. Então, onde tem combustão, tem consumo, tem gasto, tem uso do oxigênio. E toda vez que você tem algo queimando, vai sair fumaça. E nessa fumaça podem existir diferentes gases dependendo de que é o combustível. E muitas vezes vai ter presente vapor de água, muitas vezes vai ter presente monóxido de carbono e muitas vezes vai ter presente dióxido de carbono. Então, gás carbônico é um gás presente em grande quantidade, é um gás produzido em grande quantidade em toda vez que houver combustão. Então, toda combustão consome oxigênio e produz gás carbônico, tá? Por isso que as combustões estão presentes aí no ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Será que as combustões estão aumentando no planeta Terra? Será que cada vez tem mais ou menos combustões no nosso planeta? Será que cada vez tem mais ou menos carros consumindo combustíveis? Será que cada vez tem mais ou menos queimadas no nosso planeta?
Será que cada vez tem menos ou mais indústrias com fornalhas queimando materiais para poder ser moldados? Será que tem cada vez ou mais fornalhas aquecendo as coisas? Vamos pensar sobre isso? Olha, um outro processo presente nos ciclos do oxigênio e do gás carbônico é o processo bioquímico da decomposição. Vocês sabem o que é decomposição? Decompor significa transformar em partes menores, tá? Decompor, pegar aquilo que é composto e desmanchar em partes cada vez menores. Quem faz isso? Os seres decompositores, aqueles que se alimentam de matéria orgânica morta. Eles atuam, né, em matéria orgânica morta, restos de folhas, restos de galhos, pele mortas, urina, fezes, cadáveres. Eles atuam em matéria orgânica morta e vai transformando essa matéria orgânica morta em gases, em líquidos, em partículas sólidas bem pequenas que podem ser absorvidas pela natureza e vai fazer parte de outros seres vivos novamente. Não é? Graças aos decompositores que existem os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos só existem porque eles pegam uma matéria orgânica morta, desmancham, transformam em partículas bem pequenininhas, em substâncias bem pequenininhas, e essas substâncias vão ser absorvidas pelas plantas, vão servir de alimento para os animais, e aí essas substâncias vão para o ar, vem com a chuva, e aí volta a fazer parte da natureza de novo. Já pensou em quantas vezes a urina, a água presente na urina já foi a mesma água ingerida? Já pensou em quantas vezes as fezes já se transformaram em adubo e já fez parte do alimento? Já pensou no boizinho no pasto? Que ao mesmo tempo que ele se alimenta do mato, ele faz fezes naquele mato e aquelas fezes se decompõem, adubam o mato, se transformam no próprio alimento do boi e tudo isso vira carne que vai para a nossa mesa? Isso só é possível graças aos decompositores. Olha que maravilha! E quem são os decompositores? Os decompositores são os micróbios, bactérias, são fungos, desde cogumelos gigantescos até fungos que são micróbios, são protozoários, são larvas de insetos, são insetos, tá? Esses seres, eles trabalham devolvendo à natureza tudo aquilo que nós e os animais e os vegetais tiraram da natureza para viver. Então, quando a gente morre, quando a planta morre, quando o animal morre, a gente devolve para a natureza. E não só quando a gente morre, quando nós fazemos fezes, quando nós urinamos, quando nós tomamos banho e tiramos a pele morta, quando a gente perde o nosso cabelo, cortamos a nossa unha, nós estamos devolvendo aos poucos para a natureza, em pequeninas prestações, aquilo que a gente está tirando da natureza na forma de alimento, da água que a gente bebe, quando a gente transpira. Olha que poético! O suor do nosso trabalho evapora, vira nuvem e vai chover em outro lugar e vai virar água que vai matar a sede das pessoas, né? Vai virar rio. Muito lindo tudo isso, né? Graças aos ciclos biogeoquímicos, não é? Muito bem. E os decompositores, eles vão pegar todos esses detritos e orgânicos e vão decompor esses detritos. Só que a maior parte dos decompositores, o que eles fazem? Eles são aeróbicos, são seres que respiram, são seres que utilizam o oxigênio para respirar. E a partir do momento que eles apodrecem os corpos, eles vão liberando gases também, vão desmanchando esses corpos e no meio desse desmanche todo saem gases. Dentre esses gases vai sair, adivinha quem? Adivinha quem? O gás carbônico. Então, o processo de decomposição, além de ele consumir o oxigênio através da respiração aeróbica dos decompositores, também coloca gás carbônico no ar. E não é só gás carbônico, coloca gás metano também no ar. E outros gases, tá certo? Então, olha só, à medida que a quantidade de matéria orgânica de um ambiente vai diminuindo pelo processo de decomposição, a concentração de
de oxigênio diminui. E aí o débito de oxigênio só vai aumentando. Então, por que o débito de oxigênio vai aumentando? Porque quanto mais decomposição tem, mais decompositores tem, mais esses decompositores respiram, mais eles gastam oxigênio e aí vai faltando oxigênio. Tá? Esse débito de oxigênio vai aumentando no ambiente. Então, quando você vê uma lagoa, um rio com cheiro de ovo estragado, cheiro de enxofre, é porque ali está acontecendo muita decomposição. E esse rio, esse lago, está com DBO muito alto, está com débito de oxigênio, está faltando oxigênio naquele lago. Você acha que os processos de decomposição eles estão aumentando ou diminuindo no nosso planeta? Será que a quantidade de fezes e urina produzidos por nós tem aumentado ou diminuído? Será que a quantidade de lixo que nós produzimos para que os decompositores decomponham tem aumentado ou tem diminuído? Será que a quantidade de matéria orgânica morta, pelas florestas que temos destruído, tem aumentado ou tem diminuído? Então, será que a quantidade de decomposição que nós temos causado no nosso planeta tem aumentado ou diminuído? E não se esqueçam, esses processos de respiração, combustão e decomposição que eu apresentei agora, eles consomem, eles gastam, eles usam oxigênio e, por outro lado, eles colocam, eles soltam no ar gás carbônico. Então, esses dois ciclos de oxigênio e gás carbônico, eles estão interligados. E do outro lado do ciclo, você tem que o único processo que pega o gás carbônico, o único processo que tira o gás carbônico do ar, o único processo que vai limpar o ar do gás carbônico é a fotossíntese. E esse processo da fotossíntese, que é o único processo que vai tirar gás carbônico do ar, é o único processo também que vai colocar o oxigênio. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que o ozônio, ao receber descargas elétricas no ar, vai se decompor em oxigênio. Mas a maior parte do oxigênio do planeta Terra não vem dessas descargas elétricas no ozônio. Vem a partir da fotossíntese. Então, nós precisamos entender o que é a fotossíntese. Quem são os seres que realizam a fotossíntese? Aí você vai dizer para mim, são as plantas. Olha, quem realiza a fotossíntese são seres autótrofos, os seres que produzem seu próprio alimento. Quem são os seres autótrofos? As plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protozoários. Esses são seres que produzem seu próprio alimento, seres autótrofos. Tá? Por que eles realizam a fotossíntese? Veremos já já, cenas dos próximos capítulos. O que é necessário para a realização da fotossíntese? Veremos já já. E quais são os resíduos liberados após a realização da fotossíntese? Será que você já sabe essas respostas? Se você está no 7º, no 8º ou no 9º ano, você já deveria saber essas respostas. Se você está no ensino médio, então, você já teria que responder isso, categoricamente. Mas se você não sabe, tudo bem. Você vai aprender aqui na minha aula. Vamos lá. Olha, fotossíntese. Lógico, vem do grego. Foto significa luz. Síntese, fabricação. Fabricação de luz, professora? Não, querido. Não, os seres fotossintetizantes não fabricam luz. Os seres fotossintetizantes fabricam açúcares. Usando que fonte de energia para isso? Usando a luz, tá? Então, os seres fotossintetizantes autótrofos são capazes de produzir seus próprios açúcares, usando para isso a energia da luz, tá bom? Só que, para produzir seus próprios açúcares, os seres fotossintetizantes autótrofos que produzem seus próprios alimentos, seus próprios açúcares, eles precisam usar alguns ingredientes presentes no próprio ambiente. Os ingredientes inorgânicos usados no próprio ambiente para a produção de açúcar pelos seres autótrofos são a água, que é absorvida do solo, e o gás carbônico, que é absorvido do ar.
No caso das algas, elas vão absorver isso da água, tá bom? O gás carbônico presente na água e, logicamente, a água presente na água, né? E com o gás carbônico e a água, dentro das folhas, dentro de uma organela celular específica, que só os seres que têm clorofila é que conseguem fazer essa reação bioquímica. Eles vão fazer com que o gás carbônico, com que 6 moléculas de gás carbônico se junte a 6 moléculas de água. E essas moléculas vão se combinar na presença da luz solar para fazer uma molécula de glicose. Olha que legal! E aí vai sobrar um resto dessa reação, vai sobrar um lixo dessa reação, vai sobrar um resíduo dessa reação. E esse resíduo, o ser fotossintetizante autótrofo, que produz seu próprio açúcar, libera para o ar, que é justamente o oxigênio. Olha que demais! Isso é fotossíntese. Fotossíntese é a síntese de glicose, a produção de glicose na presença de luz. A partir de que produtos? A partir do gás carbônico que vem do ar e da água, tá? Então, as plantas se alimentam do solo? Em partes, em partes. As plantas obtêm do solo sais minerais, as plantas obtêm do solo os compostos nitrogenados, mas açúcares, as plantas não obtêm do solo. Não adianta, sei lá, meu filho, não adianta você pôr uma colher de açúcar para a planta absorver. Ela não vai absorver pelas raízes o açúcar, não adianta. Ela precisa fazer fotossíntese para produzir seus próprios açúcares, tá? Isso é fotossíntese, produção de açúcares, tá bom? Muito bem. Agora vamos pensar aqui nos nossos ciclos do oxigênio e do gás carbônico. De um lado, eu tenho 3 processos gastando oxigênio e colocando gás carbônico no ar. E do outro lado, eu tenho um processo só, pegando o gás carbônico, tirando do ar e colocando o oxigênio. Eu já sei que respiração é um processo que está aumentando, porque nós somos 7,2 bilhões de pessoas no mundo. 7,2 bilhões de pessoas respirando e consumindo nesse mundo neoliberal consumista. Combustão. Eu tenho 7,2 bilhões de pessoas no mundo que são dependentes do processo de combustão, queimando, ligando carros, queimando nas indústrias para poder produzir materiais de consumo. Eu tenho 7,2 bilhões de pessoas no mundo produzindo lixo para ser decomposto, matando árvores, matando bichos para serem decompostos, produzindo fezes, produzindo urina para ser decomposto. E o que eu estou fazendo com os seres fotossintetizantes? O que eu estou fazendo com as florestas? O que eu estou fazendo com as águas que possuem as algas que fazem a fotossíntese? Eu estou diminuindo, eu estou devastando, eu estou destruindo. Então, gente, eu estou causando um desequilíbrio. Eu estou pegando esse ciclo do oxigênio, estou pegando esse ciclo de gás carbônico e causando um desequilíbrio em tudo. E aí, qual é o problema? O problema é a intensificação do efeito estufa. Professora, mas você não falou na outra aula que o efeito estufa é um processo natural? Sim, querido, eu falei que o efeito estufa é um processo natural. É um processo natural desde que a gente não atrapalhe, né? Porque nós, bichos, seres humanos, somos capazes de atrapalhar tudo, né? Então, olha, o efeito estufa, ele é um efeito natural do nosso planeta. Nós temos a nossa atmosfera com a sua composição de gases. O que acontece nessa atmosfera? Os raios solares vêm, eles 1% dessa luz solar atinge a superfície terrestre, aquece a superfície terrestre e parte desse calor da superfície terrestre tende a se irradiar, tende a ir para fora para o espaço, para a Terra não esquentar de vez, né? Porque se ela só absorve calor e não irradia calor, ela ferve. Então ela precisa perder uma parte desse calor. Aí o que acontece? Parte desse calor
fica presa na atmosfera e volta. Ainda bem que isso acontece, senão a Terra congelaria. A Terra chegaria a menos 18 graus em algumas partes e menos 200 em outras partes no período noturno. Tá? Então é importante que a gente tenha o efeito estufa no planeta Terra, que a gente tenha a atmosfera que funcione como uma estufinha, mantendo o planeta Terra aquecido por um certo período, para que a gente, principalmente à noite, tenha uma certa quantidade de calor. Mas aí chega o bicho-homem, esse ser tão estranho, e faz o quê? Enche a atmosfera de metano, enche a atmosfera de óxidos nitrosos, enche a atmosfera de gás carbônico com todas as suas atividades humanas e faz com que acumule tanto gás na atmosfera que aí o calor que precisa irradiar e ir para o espaço, uma parte dele que precisa sair, não sai. Começa a ficar acumulando calor, mais do que deveria. E aí a Terra começa a aquecer mais do que deveria. E aí, com o tempo, o que vai acontecendo com as temperaturas? Olha, aqui é uma média dos últimos 40 anos. Olha, essa é a média dos últimos 40 anos. E aqui, ó, é dos anos 2000 para frente, até 2017. Até os anos 2000, a gente estava abaixo da média dos últimos 40 anos. Dos anos 2000 para frente, olha só, a gente só sobe na temperatura média mundial, tá? Então, nós estamos num período em que nós estamos tornando a Terra cada vez mais quente com o nosso acúmulo de gases atmosféricos e gases que vêm das nossas atividades. Então, olha só, aqui, ó, onde você tem um ambiente verde, nós temos as plantas que vão absorver o gás carbônico, que vão segurar as partículas do ar, que vão manter os gases na concentração equilibrada. Mesmo que esses bois liberem gás metano através da sua flatulência, através do seu pum, a gente tem as árvores aqui para balancear, produzindo oxigênio, segurando partículas que possam absorver calor e etc. Agora aqui, onde você tem essa intensa industrialização, essa intensa movimentação de veículos, queima de combustível, você só tem acúmulo de gases. E aqui estão os gases de efeito estufa. 76% da intensificação do efeito estufa é causada pelo gás carbônico. 16% dessa intensificação pelo gás metano. 6,2% pelos óxidos nitrosos. Tá? E 2% pelos gases fluoretados ou fluorados, que nós liberamos através das nossas atividades humanas. Tá? Fora a participação do vapor de água, porque ele vai segurar calor, vai refletir calor e vai tornar tudo muito mais quente. Agora, como combater o efeito estufa? Olha, como combater o efeito estufa, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, nós temos que ter as medidas de diminuição da emissão dos gases estufa. É para isso que existem os tratados, como o Tratado de Quioto, que foi assinado pelos países que se comprometeram em cuidar dos seus países de forma a diminuir as emissões de gás carbônico, por exemplo, plantando mais árvores, intensificando a fiscalização das fábricas para colocar filtros nas suas chaminés, fiscalizando a liberação de gases pelas indústrias, usando combustíveis que sejam menos poluentes nos seus carros e assim por diante. E existem as medidas de adaptação às mudanças climáticas, porque o estrago já foi feito em grande medida. E a gente já está sofrendo as consequências, como por exemplo, a gente tem até ciclones no Brasil. Na altura de Santa Catarina, a gente já está tendo ventos com velocidades acima de 120 km por hora que causam destruição. Nós já estamos tendo tempestades e secas alternadas que estão modificando a paisagem no Brasil. E a gente já está sofrendo as consequências disso. Então, a gente precisa se adaptar para poder sobreviver a essa situação. Nossa arquitetura, nosso urbanismo tem que se preparar. Veja o que aconteceu com Botucatu em fevereiro de 2020. Isso foi consequência
de uma urbanização não preparada, né? De uma cidade que cresceu em bairros e encheu-se de asfalto sem estar preparada para escoar a sua água. E por que choveu daquele jeito? Mudanças climáticas. Então a gente tem que se preparar para isso. Nós estamos causando isso. Veja se tem árvores no centro da cidade. Veja se o centro da cidade é bastante arborizado. Muito pelo contrário, cada construção nova que cresce no centro da cidade, uma ou duas árvores é destruída. E aí, só depois da tragédia que se vai se construir uma barragem. E essa barragem vai trazer nova destruição ambiental. E assim vai. Então, a cidade precisa crescer, mas precisa crescer pensando em como a gente vai prevenir a destruição ambiental e também auxiliar o povo a não sofrer as consequências da mudança climática que nós mesmos estamos ocasionando. Essas consequências somos nós mesmos que estamos ocasionando. Então, para ajudar vocês, tem aqui 2 vídeos que eu espero que vocês cliquem e assistam. Aconselho você que assista porque são vídeos muito bons, tá bom? Essa aula eu gostaria muito de dedicar ao pessoal da EMA, Escola do Meio Ambiente, aqui da cidade de Botucatu. Uma escola maravilhosa, dirigida pela diretora e professora bióloga Eliana Gabriel. Um grande beijo para a senhora diretora e a EMA, local de reverência à vida. Um lugar maravilhoso que, olha, assim que nós pudermos, aconselho a todos visitarem. Um grande beijo. Até mais, até lá, tchau, tchau, até mais.